Conheça Bill, um explorador apaixonado por história e aventura. Ele e um amigo costumam caminhar por trilhas esquecidas, em busca de ruínas antigas e rastros do passado. Normalmente encontram paredes de pedra, estruturas caídas, objetos enterrados pelo tempo, mas naquele dia o que descobriram estava muito além do que qualquer um deles poderia imaginar. A caminhada começou como qualquer outra. 2 homens seguindo uma velha trilha de carroças, perdidos no silêncio profundo da floresta. Depois de quase 3 quilômetros sem encontrar nada além de árvores e sombras, o inesperado aconteceu. Entre os galhos, no meio do nada, algo brilhou. Um telhado. Cara, por que tem um telhado aqui? Não faz sentido. Estamos no meio da floresta. Intrigados, eles avançaram. E então viram. Era uma cabana, abandonada, isolada e completamente fora de lugar. As janelas estavam fechadas com tábuas grossas, e as portas pareciam reforçadas demais, como se tivessem sido feitas não apenas para impedir a entrada, mas para evitar que algo saísse. Mesmo desconfortáveis, decidiram entrar. Dentro, o ar era pesado, denso, quase sufocante. A primeira sala parecia um quarto, e bem no centro havia um velho estrado de cama de metal. Mas o que chamou a atenção foram as cordas penduradas do teto grossas, apertadas, amarradas em formas que lembravam claramente laços de enforcamento. Isso é errado, muito errado. Parece que alguém se matou aqui, ou foi forçado a isso. Logo encontraram jornais espalhados pelo chão, todos datados de 1973. A cabana estava abandonada há décadas, mas a cena parecia recente, como se a vida ali tivesse parado ontem. Explorando mais, encontraram a cozinha. Móveis antigos e destruídos, objetos presos por pedaços de madeira improvisados, utensílios enferrujados e um pequeno cofre artesanal pregado na parede. Quem vivia aqui? Provavelmente alguém fugindo da lei, ou alguém mantendo pessoas presas. O clima era tão tenso que cada ruído parecia um aviso, e então aconteceu. Um estrondo violento ecoou pela cabana. Uma cadeira velha, que estava completamente parada no canto, virou com força, como se algo invisível a tivesse lançado contra o chão. Vamos sair daqui agora. Isso não foi o vento. Assustados, ainda tentaram analisar mais alguns objetos, mas o cenário só piorava. Roupas ensacadas no chão, algumas manchadas com o que parecia ser sangue seco. O colchão da cama também tinha manchas escuras, profundas, impregnadas no tecido. Isso é sangue. Não tem como ser outra coisa. Cara, alguém morreu aqui. No canto do quarto, um objeto grande coberto por um pano chamou a atenção. Quando levantaram, quase caíram para trás. Uma cabeça humana. Por um instante, o pânico tomou conta até perceberem que era um manequim usado como boneco anatômico. Ainda assim, o susto só reforçou a sensação de que nada ali era normal. E então veio o pior. Dentro de uma sacola, entre roupas antigas, havia mais manchas de sangue. Muitas, profundas, como se alguém tivesse carregado um corpo sangrando e guardado as roupas ali, na pressa. A cena não parecia abandonada, parecia interrompida, como se alguém estivesse morando ali e tivesse saído apenas por alguns minutos. O medo se tornou insuportável. Se essa pessoa voltar, estamos mortos. Corre!
Sem olhar para trás, eles abandonaram a cabana e desapareceram na floresta. Nunca mais retornaram. E desde aquele dia, as perguntas permanecem. O que realmente aconteceu naquela cabana? As cordas eram para suicídio ou para algo muito pior? As roupas com sangue pertenciam a vítimas? A cadeira foi movida por algo sobrenatural ou alguém estava escondido ali dentro? O tempo engoliu as respostas. A floresta escondeu a história. E aquela cabana continua lá, perdida entre árvores e sombras, guardando segredos que talvez nunca devam ser descobertos. Alguns lugares não carregam apenas história, carregam avisos. No início da exploração, ele decide apagar a lanterna por alguns instantes. O ambiente é completamente tomado pela escuridão e cada passo ecoa pelo prédio abandonado. Aos poucos, ele percebe que talvez tenha ido longe demais, o silêncio é pesado e qualquer pequeno ruído parece amplificado no vasto e congelado espaço ao redor. Explorar um prédio abandonado já é assustador, mas passar a noite sozinho dentro de um manicômio congelado eleva o terror a outro nível. Esta é a jornada de um explorador que decidiu enfrentar as ruínas de uma antiga instituição, onde o frio extremo seria o menor dos seus problemas. A aventura começou com uma longa viagem rumo ao interior de Ontário, em meio a um cenário coberto de neve. Com poucas horas de luz disponíveis, ele precisava se apressar. Seu objetivo era duplo: documentar o enorme asilo e preparar um abrigo para enfrentar a noite, quando as temperaturas cairiam para cerca de negativo 20 graus Celsius. Ao chegar ao portão principal, notou algo assustador. As estradas dentro do complexo haviam sido limpas recentemente. Isso significava que alguém ainda frequentava o local. Agora, cada passo precisava ser silencioso, cada movimento calculado. Encontrando uma pequena janela para entrar, ele finalmente acessou o interior do prédio. O tamanho do asilo era esmagador. Corredores intermináveis, salas destruídas e tetos desabados formavam um labirinto traiçoeiro. O frio havia coberto quase todas as superfícies com uma camada espessa de gelo. Cada passo poderia ser perigoso. Construído em 1896 como um sanatório para tuberculosos e mais tarde convertido em um asilo, o prédio carregava uma história marcada por dor e sofrimento. Conforme avançava pelas salas escuras, a sensação de estar sendo observado só aumentava. O silêncio absoluto fazia com que o vento e o estalar do gelo parecessem vozes distantes. De repente, um som seco cortou a quietude. Um leve toque, como se alguém estivesse batendo no vidro. Ele congelou. "Juro que ouvi batidas em uma das janelas", murmurou. Apagando a lanterna, ele se aproximou lentamente para observar a escuridão lá fora. Mas não havia nada. Talvez gelo caindo, talvez a estrutura rangendo, mas o som parecia intencional demais. Mesmo assustado, ele continuou, pois a luz do dia estava acabando e ele ainda precisava encontrar um local seguro para acampar. Depois de uma longa busca, encontrou um pequeno cômodo de manutenção no telhado. Tinha 3 paredes intactas e um buraco onde antes ficava a porta. Não era perfeito, mas seria sua única chance de sobreviver ao frio brutal da noite. Quando o sol finalmente se pôs, chegou a hora da parte mais perigosa da exploração. Caminhar pelas áreas mais aterrorizantes do asilo, agora tomadas pela escuridão total. Armado apenas com uma lanterna fraca, prestes a morrer, ele desceu até o porão.
Ali ficava a entrada dos túneis subterrâneos, parcialmente alagados, que levavam até a cafeteria, uma área completamente fechada por fora. A jornada pelos túneis foi um pesadelo. A luz piscava sem parar, refletindo no gelo e na água suja que cobria o chão. O silêncio era tão profundo que qualquer respiração parecia gritos. De repente, um som ecoou à frente. Ele parou. É melhor voltar pelo caminho de onde eu vim. Olá? Chamou com a voz trêmula. Nenhuma resposta. Eu juro que ouvi alguém. Soa como uma voz, talvez um animal, não sei. O coração batia tão forte que parecia ecoar pelos túneis. E então, a lanterna morreu. Lá embaixo, no subsolo de um manicômio congelado, ele ficou completamente às cegas. A única luz disponível era o fraco brilho da câmera presa à cabeça, piscando de forma irregular. Guiado quase pelo instinto, ele começou a voltar, tropeçando pelo gelo, enquanto aquele som, aquela voz se repetia em sua mente. Cada sombra parecia um vulto, cada ruído parecia um passo atrás dele. Ele conseguiu retornar ao abrigo e sobreviver à madrugada congelante. Mas uma pergunta permaneceu. O que ou quem estava nos túneis com ele? Um outro explorador? Um segurança fazendo rondas? Ou algo que jamais deveria estar ali? Na escuridão de um lugar abandonado, uma coisa é certa: você nunca está realmente sozinho. Qual desses momentos te deixou mais tenso? Comente aí e não esqueça de se inscrever para mais histórias de horror.